Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento todos os elementos do Conselho de Redação da RDP e cumprimento também os senhores deputados. De dizer que o posicionamento do PCP sobre estas três propostas de lei é subejamente conhecido, mas iremos reafirmá-lo. Nós consideramos de facto que estas três propostas, porque nós não as individualizamos, nós consideramos que estas três propostas são um mecanismo que o Governo adotou para se desresponsabilizar do serviço público, seja ele da rádio, seja ele da televisão. E fê-lo por um mecanismo que nós entendemos que foi por via do estrangulamento financeiro do serviço público de rádio e televisão. E fê-lo com o fim da indemnização compensatória. E como disseram e bem na vossa apresentação inicial, não é possível ser um regulador do serviço público, quer seja da rádio, quer seja da televisão, sem dinheiro, porque aquilo que nós temos a assistir, de facto, é um definhamento do serviço público de rádio e televisão. E vocês fizeram uma caracterização muito clara, muito objetiva daquilo que se está a passar e os perigos que estão iminentes no contrato de concessão de serviço público. Nós dissemos a quando da discussão, quer em sede desta comissão, quer no plenário, que nós alertamos para essa questão da fusão das redações. Quando aparece apenas um único diretor, aquilo que nós temos e aquilo que a experiência nos diz que é na linha deste Governo, que é de cortar, de reduzir, de minguar, porque é esta a estratégia que o Governo tem, de facto, tudo aponta para essa existência. Quando nós perguntamos ao Sr. Ministro o que é que isso vai acontecer, ele não nos responde. Portanto, nós deduzimos que a não resposta está aí. Quando nós perguntamos sobre as delegações e o que é que vai acontecer às delegações, e o Ministro diz, a nossa aposta é na proximidade. Pois, é na proximidade, mas no contrato de concessão de serviço público não estão lá as redações, como bem disseram, e as delegações. E, portanto, aquilo que nós dizemos, de facto, é que aquilo que nós estamos a assistir é um ataque à rádio pública e ao serviço público de televisão. E neste sentido, aquilo que nós de facto consideramos, com esta criação desta entidade, deste Conselho Geral Independente, que de independente, nós já o dissemos, não tem nada, porque a forma de nomeação, 2 pelo Governo, 2 pelo Conselho de Opinião, que esses 4 vão cooptar outros 2, não é? Evidentemente, mina toda e qualquer independência. E esta independência foi um cartão, foi um biombo, mais um biombo que o Governo utilizou para se descartar e desresponsabilizar. Porque agora diz, são umas entidades, que entidades? Umas personalidades de reconhecido mérito. Quem são essas? Nós perguntamos e o Ministro, não se preocupe que são pessoas muito independentes, pessoas muito capazes, mas não é capaz de nomear uma, não é? E, portanto, não é capaz de dar um exemplo. Aquilo que nós, de facto, queremos alertar e gostaríamos também de vos perguntar, até porque nós temos, ao longo destas audições, ouvido muitas entidades a falar do definhamento da rádio, do estrangulamento, não só financeiro, mas também dos equipamentos que são obsoletos. Falaram da questão dos carros. Recordo-me que houve já não me lembro quem foi, mas foi aqui nesta comissão, uma entidade que deu o exemplo até do acidente que aconteceu em Coimbra, em que a rádio e a televisão foram exatamente no mesmo veículo e depois a rádio ficou apiada porque a televisão teve que sair. E, portanto, aquilo que nós dizemos, de facto, é que isso não deveria acontecer e só é entendível numa lógica da redução de custos, numa lógica de desvirtuar aquilo que é o serviço público. E nós já sabemos que a direita e os partidos que suportam o Governo dizem que não há dinheiro. Nós dizemos que há dinheiro, o que não há dinheiro é para o serviço público, porque é esta a opção que o Governo tem feito. E, portanto, aquilo que eu vos gostaria também, de facto, de vos perguntar tem a ver com isto, com o estado atual. E o estado atual da rádio, das delegações, o estado atual dos equipamentos e de quão estas situações comprometem, efetivamente, a assunção do serviço público de rádio e televisão. Nós estamos plenamente convictos que vocês fazem um trabalho verdadeiramente espantoso com as condições que vocês têm, mas são vocês que estão lá no terreno que nos devem, de facto, dizer e espelhar aqui. Acho que este é, de facto, o momento oportuno para vocês aqui espelharem os constrangimentos, aquilo que sentem e as dificuldades que têm em assumir o serviço público de rádio e televisão. E agradeço, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu nesta segunda ronda permita-me que comece por fazer alguns registros desta audição e dizer que no essencial estamos de acordo com aquilo que dizem. De facto, não é possível ter-se uma boa redação se não tivermos memória. Mas aquilo que nós temos vindo de facto a assistir é deitar borda fora as pessoas que são, que têm mais história, que têm mais experiência, os cabelos brancos, não é? E portanto aquilo que nós efetivamente assistimos é esta desvalorização. Mas isso não está desinserido de uma visão e de uma opção política, porque aqui a questão, nós temos aqui que falar, estamos a falar de opções políticas e termos um serviço público de qualidade ou não de qualidade é uma opção política. E, portanto, aquilo que nós temos assistido é exatamente a isso, a uma opção política e que não é só unicamente deste governo. O PCP sempre o tem dito, é de sucessivos governos de desvirtuar, desmantelar, destruir o serviço público de rádio e de televisão. E como também do serviço noticioso, estamos a falar também da Lusa, que também tem sido fortemente atacado nesse sentido. Dizer que, de facto, a questão que, numa resposta, referiram, a questão da externalização dos outsourcings, é uma questão que nos preocupa de sobremaneira, porque, de facto, aquilo que nós estamos a retirar é à RDP capacidade de ela própria fazer a manutenção, fazer o acompanhamento, porque é aquelas pessoas que lá estão, porque de facto não é retirando pessoas, é reforçando as equipas, é criando um clima e a cultura da empresa que se permite de facto que esse serviço público, porque está tudo ligado, não é agora vem uma empresa que não tem conhecimento da cultura, que não está inserida nas equipas e que vai fazer. Portanto, aquilo que nós dizemos, de facto, esta opção da externalização, de ir esvaziando as equipas, porque a rádio não é só feita de jornalistas, não é? Sem jornalistas não havia rádio, mas sem engenheiros não havia, sem a manutenção, sem técnicos não havia. Portanto, é esta equipa que tem que ser entendida neste sentido, que tem que ser fortalecidas todas as dimensões e não uma única dimensão. E, portanto, a rádio e a televisão têm que ser vistas neste conjunto e nestas situações. E quando nos falam da alienação de emissores, quer dizer, isto de facto é a clara assunção de que o serviço público não é bem-vindo neste governo e para esta política. E, portanto, aquilo que eu gostaria também de dizer relativamente à onda curta, é verdade que foi o anterior governo que teve a opção de o encerrar, mas e nós aqui o questionamos se ele ia reabrir, e a opção deste governo foi, nós não reabrimos porque ele é demasiado caro. E a resposta que nos deram a nós, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, foi a internet substitui a onda curta. E, portanto, está tudo dito o que é o entendimento que têm daqui. Mas eu gostaria de vos colocar, e para terminar, Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua benevolência, tem a ver com a situação da RDP Internacional e da RDP África. Nós, a semana passada, tivemos conhecimento que a RDP em Timor-Leste, os emissores estão sistematicamente a ir abaixo. Há muitas das vezes os emissores não funcionam, portanto a antena não está a funcionar. Qual é o conhecimento que vocês têm dessa situação e qual é o panorama, de facto, dos canais internacionais da rádio pública? Muito